Bem, deixa eu falar um pouquinho sobre o que nós dissemos ontem. Ontem foi a palavra inicial e a partir de hoje é que a gente vai entrar no tema que foi proposto, que é criação, queda, redenção e consumação. Bem, o que eu tentei tratar ontem? Tentei mostrar que criação, queda, redenção e consumação é uma maneira de ver o mundo, é uma cosmovisão. Nós vamos falar dela de hoje até sexta-feira. Mas antes de falar dela, eu tinha que falar do que era cosmovisão. E o que eu quis mostrar em poucas palavras é que cosmovisão é uma maneira de enxergar o mundo, é um esquema de crenças e verdades e certezas e motivações que impulsionam você para agir nesse mundo em conformidade com essa maneira de enxergá-lo. E que todo mundo tem essas coisas, estando consciente ou não delas. Então, eu dei alguns exemplos que são ilustrativos, ajudam a gente a gravar o conceito. De que assim como o iceberg, a parte que fica fora da água, que a gente vê, é uma parte pequena daquilo que o iceberg de fato é, nós também somos assim. Na verdade, aquilo que as pessoas veem a nosso respeito é muito pouco. É o que fica fora da água. São as nossas ações, o que a gente fala, o que a gente faz. Mas isso tem muito por detrás. Muito daquilo que a gente estuda, aprende, família, cultura, o país em que a gente vive, a época em que a gente vive. Tudo isso influencia as nossas ações, nossas palavras. Mas tem coisas ainda mais profundas do que as influências sociais e as influências que nós sofremos, que é a disposição do nosso coração. A orientação do nosso coração norteia nossas atitudes. Então, é uma forma de ilustrar, é mostrar que nós somos, na verdade, o que o nosso coração é. Isso aqui que você enxerga pode ser aparentemente uma coisa, mas quando você começa a enxergar o meu coração, você fala, agora eu conheço o Weber. Agora eu conheço o Weber. É claro que a gente não consegue sondar o nosso coração como Deus faz. Né? Deus sonda o coração, a gente falou disso ontem. Mas quando a gente começa a se perceber e a se conhecer melhor, aí você fica surpreso muitas vezes com o que você encontra. Né? Eu falei ontem que às vezes quando a gente está aconselhando alguém, um determinado trauma, uma crise, uma dificuldade que alguém está passando, ganha uma outra cara quando você começa a entender o que está lá por detrás. O que está no mais interior de alguém. E isso é verdadeiro a nosso respeito também. Às vezes Deus usa alguém na nossa vida para apontar algumas coisas a nosso respeito que Ele não está enxergando. Que estão lá no fundo. É quando alguém pega você com a máscara de mergulho e leva para baixo da água. E fala assim, deixa eu te mostrar um pouquinho de quem você é. Olha lá embaixo. Né? Então, cosmovisão tem a ver com o que está no nosso coração. E o que sai dele é, então, produto do que está nele. Tá? E isso tem uma série de aplicações que eu não falei ontem, eu só vou mencionar algumas delas. Não é à toa que a Bíblia fala sobre guardar o coração. Acima de tudo, Salomão falou, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Em outras palavras, cuida bem da fonte, porque assim você vai ter coisa boa saindo dela. Você não tem como mudar a fonte, só Deus faz essa cirurgia. Só Deus tira coração de pedra e coloca coração de carne. Mas você pode preencher ou alimentar o coração de coisas boas ou ruins. Lembra Paulo falando, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ele está dizendo seja isso que ocupe o vosso interior. Então, preencha com aquilo que é bom. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Em outras palavras, eu preencho com aquilo que é saudável, porque eu sei que se eu não fizer isso, ele vai ser idólatra. Essa foi uma outra coisa que nós trabalhamos ontem. Coração, ele é necessariamente apegado a alguma coisa, pelo qual ele vive e morre. Portanto, ele é por natureza religioso. Eu até disse que a gente aprende uma definição em ciências na escola, de que o ser humano é homo sapiens. Na verdade, isso é resultado do iluminismo, que entendeu que a razão era a fonte suprema de toda a autoridade. Biblicamente é mais correto a gente dizer que o ser humano é homo religiosus. Ele é homem religioso. Isto é, ele é por natureza apegado a um Deus. Seja ele
O Criador ou a criatura? Esse é o que o ser humano é, biblicamente falando. Tá? Então ele é, por natureza, aquilo que o seu coração está apegado e está amarrado a isso. E isso é o que demonstra quem ele de fato é no seu mais íntimo. E a gente também disse que isso é importante, a cosmovisão é importante, a maneira como a gente lê o mundo, enxerga o mundo, a base das nossas ações, é importante porque explica o porquê de alguns problemas na igreja evangélica hoje. Aí nós passamos a segunda parte do dia de ontem falando de uma divisão entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular, aquilo que é santo e aquilo que é profano. E, de certa forma, dicotomizando a nossa vida. Aí usei uma outra ilustração. Eu falei assim que, para muitos brasileiros católicos, isso acontece de monte. Infelizmente, alguns evangélicos também. A sua fé é tão importante que você tem aquele quartinho lá nos fundos reservado para ela. Por que eu usei essa ilustração? Porque a ideia de você reservar um cômodo para a sua fé parece importante. Parece até assim, dar um certo crédito. Mas na verdade, você tranca o quartinho e a vida no resto da casa continua. E essa é uma ilustração para mostrar que não é essa que é a verdadeira religião da pessoa. Não é o que está no quartinho do fundo. É o que está no fundamento da casa. Essa sim é a verdadeira religião dele. Isso é aquilo em que ele se sustenta. É isso que ele crê. Essa é a base das suas ações. Você quer saber qual a religião dele? Isto é, o que é aquilo pelo qual ele vive e morre? Você tem que saber os fundamentos. Não é o que está no quartinho. Né? E eu disse isso para mostrar que muitas vezes nossa cosmovisão não bate com aquilo que a Bíblia apresenta como sendo uma boa cosmovisão. Tanto é que a gente tem inconsistências, incoerências. A gente não entende muito sobre o que significa ser cristão fora do ambiente de igreja. Né? A gente está acostumado a fazer as coisas do dia a dia do jeito que qualquer outra pessoa faria. Foi isso que a gente trabalhou ontem. E de que talvez a gente devesse pensar de forma um pouco mais orientada pelas Escrituras, voltasse para as Escrituras de novo para tentar enxergar como isso influencia, ou deveria influenciar, as nossas atividades seculares. Nosso estudo, nosso trabalho, nossos relacionamentos com família, com amigos, nossa diversão e tantas outras coisas. Tá? Então, esse foi o preâmbulo, foi a introdução de ontem, para mostrar que nós temos um problema comum no nosso meio, entre evangélicos. E a minha tentativa é de caminhar com vocês no decorrer da semana para a gente tentar corrigir, né, alguns desses furos. Tentar construir uma cosmovisão mais coerente com o que a Bíblia trata. E é por isso que eu escolhi falar desse assunto, a pedido do pastor Clayton, mas combinava com um assunto que eu já tinha estudado antes, que é usar a história bíblica como sendo a nossa cosmovisão. E esses 4 pilares resumem a história da Bíblia. É nesse sentido que a gente vai estudar a Bíblia toda nesses 4 dias. Não é que a gente vai explorar cada detalhe da Bíblia, impossível em 4 dias, né? Ainda mais só estudando à noite, não, é impossível. Ainda mais esse livro que é inesgotável. Mas o ponto é dizer que a gente vai do início ao fim, da criação até a consumação, para tentar moldar a maneira como a gente enxerga, ou deve enxergar, nossa postura nesse momento, no ano de 2013, na cidade em que a gente vive, no trabalho em que a gente está, na escola em que a gente está, na família em que a gente está inserido e assim por diante. Entender o nosso lugar e a missão que Deus nos deu. Pois bem, quando eu falo desses 4 pilares, eu quero dizer uma coisa antes de iniciar algumas informações. Eu vou falar aqui de várias verdades, mas essas verdades não devem ser só conceitos que você coloca aqui. Ela se torna a sua cosmovisão de fato quando desce. Lembra que eu falei? Tem que ir para os fundamentos. Você pode muito bem dizer assim: Deus criou o mundo. Mas em que sentido a criação é vivenciada por você e tudo que você faz é reflexo do seu entendimento da criação de Deus?
Então, é dessas coisas que eu quero tratar com vocês. Em que sentido você diz assim, não, tá certo, o homem é pecador. Mas até onde você entrou nessa história, porque ela é a sua história e a minha história, até onde você entrou nela de tal forma que tudo que você faz, você se lembra que tem origem no pecado de Adão. E você então trata dessas coisas lembrando que o mundo é como é, está como está, por causa do pecado de Adão. Tudo bem, você diz assim, não, Jesus é tudo para mim, pastor Heber. Jesus é a razão da minha vida. Mas até onde o seu viver reflete o entendimento de que Jesus Cristo é quem resgata e redime e transforma pessoas. Mas que essa transformação, por enquanto, não é completa. Então você é uma pessoa meio esquisita. Você não entende porque você ama tanto a Jesus e ainda faz bobagem. Porque ainda não chegou o tempo da consumação, em que ele termina a boa obra que ele começou em você. Meu ponto é dizer que esses pilares históricos não são só ideias. Você tem que entrar nessa história. Ela tem que descer para se tornar o fundamento daquilo que você vive, do seu estilo de viver para a glória do Senhor Deus. Tá? Então isso que eu quero dizer com pilares históricos. Não são só ideias bonitas que a gente estuda e acredita, mas são verdades mais profundas. É uma história na qual você é inserido dentro dela. Tá? E eu vou começar então com criação. Eu vou fazer uma por dia. Tem muita coisa de criação, não sei se eu vou conseguir fazer tudo hoje, mas se eu conseguir, ótimo. A gente vai nos outros dias trabalhar com queda, redenção e consumação. Tá bom? Então vamos começar com criação. E já vou dizer o seguinte: criação é uma doutrina riquíssima. E que para a maioria de nós evangélicos só tem ligação com o combate ao evolucionismo. E não é problema a gente aprender que Deus criou as coisas e confrontar o evolucionismo naturalista. Inclusive eu vou falar um pouco disso aqui. Mas eu pretendo mostrar que tem muitas outras verdades embutidas na doutrina da criação que nós não paramos para pensar com frequência. Eu digo isso porque quando um cristão gosta de falar da criação, normalmente ele está pensando nesses debates, criação, evolução, tal. Normalmente. Ele está pensando nisso. E repito, isso não é ruim, isso é importante. Nós vamos dar um determinado lugar a isso. Mas eu quero que você entenda que tem muitos outros debates no mundo de hoje que tem a ver com criação. Tá? Então, espero que isso seja prático e seja visto de maneira clara. Vamos lá. Revisando o que eu estava falando, o mundo moderno criou uma divisão que não combina com a cosmovisão calvinista, reformada, que pode ser cristã, mas nem todo cristão tem, porque ela apresenta o sagrado e o secular como dois universos distintos na vida do ser humano. O religioso na vida das pessoas não passa de um cômodo, aquilo que eu falei, da sua casa. Tem seu espaço, mas é isolado, em nada influencia o restante da sua vida. E eu quero dar um exemplo disso. Eu vou começar falando o seguinte. Eu quero mostrar como sagrado e secular não é só... não tem a ver só com aspectos da cultura pop. Porque eu vou falar um pouco de cultura aqui no decorrer da semana. E a gente fala de cultura, normalmente a gente pensa em cultura no sentido mais pop da palavra. Né? Eu não vou falar só disso. Disso também, mas não só disso. Eu quero dar um exemplo de uma coisa assim, acadêmica. Vamos falar de educação. Eu trabalhei numa universidade durante 4 anos conversando com alguns acadêmicos e alunos e participando de eventos acadêmicos. E a gente percebe a divisão do sagrado e do secular, inclusive na academia. Olha só. Existe uma postura dicotômica fundamentalista que despreza tudo que é secular. Vou explicar daqui a pouco. Existe uma postura dicotômica secular que separa questões religiosas das científicas, considerando ambas as esferas com o seu devido valor. Por outro lado, uma perspectiva reformada de educação compreende a integração da fé com todas as esferas da vida. Eu quero mostrar 3 modelos. E eu já adianto que o terceiro é o que eu entendo ser mais coerente com aquilo que a gente crê. Mas você vai ver que tem muita educação por aí, cristã e não cristã, sendo feita de acordo com os primeiros 2 modelos.
e que é muito raro a gente encontrar um estilo ou algo que realmente represente o terceiro modelo. Não é comum, porque é desconhecido de muita gente esse tipo de perspectiva. Vamos lá, vou dar o primeiro exemplo. Uma visão dicotômica, isso é, que faz a dicotomia, a separação, que seja fundamentalista. Eu vou usar essa palavra por quê? Porque essa palavra, ela vem de uma controvérsia muito forte lá nos Estados Unidos, na década de 1920. Foi quando tiveram alguns embates que deram mídia nacional na época sobre o ensino de evolução nas escolas. E aquilo tudo estava pegando fogo. Tem até filmes sobre isso, tem muita literatura sobre isso. Pois bem, surgiu na época, entre um grupo norte-americano, muita gente que preocupada com a influência negativa. Presta atenção que o zelo deles é interessante, é importante. Preocupada com a influência negativa de ensinos não cristãos, eles começaram a se afastar e a rejeitar tudo aquilo que não era cristão. Então tornou-se comum chamar aquilo que não era cristão do diabo. Você reconhece isso, você já ouviu isso antes, não é? Tudo aquilo que não é cristão é do diabo. Quando eu falo não é cristão, não é de culto, ou não é do grupo evangélico, ou coisa do tipo. E aí essa rejeição influenciou, inclusive, a academia. Então, não reconhecimento da graça comum. Daqui a pouco eu vou explicar o que é a graça comum. Talvez eu tenha que falar agora para entender. A graça comum é o entendimento de que Deus preserva até aqueles que não o amam, de tal forma que eles possam produzir coisas que são boas, verdadeiras, justas, honrosas. Deus não permite só que cristãos produzam boa ciência. Ele permite que não cristãos façam boa ciência. E Deus faz isso por quê? Porque na sua graça, que é comum à humanidade, Deus traz chuva sobre ímpios e justos. Deus faz o sol brilhar sobre ímpios e justos. Deus enche o coração de alegria, inclusive do ímpio. Está lá em Atos capítulo 14. Então, Deus, na sua paciência e na sua bondade, Ele permite que até quem não é cristão tenha medida de capacidade. Mas quem tem essa postura, não permite que os não cristãos, ou não entende a postura do não cristão. Então, a academia secular é vista como irremediavelmente hostil à fé cristã, por abraçar pressupostos racionalistas, materialistas e humanistas. Bem, esse é um jeito de se fazer academia, não é tão comum no Brasil, mas o entendimento de dicotomia é comum entre evangélicos, né? Agora, o que é mais comum, é o que a maioria de vocês experimentam ou experimentaram, é esse próximo aqui. Uma visão dicotômica secularizada, que é o seguinte: o cristianismo e a ciência estão em esferas distintas. Fazer ciência só é possível sem pressupostos religiosos e de fé. A confessionalidade, isto é, aquilo em que você acredita, se limita basicamente à presença de religiosos nos conselhos diretivos. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você frequenta uma faculdade que tem algum vínculo com uma igreja. Não importa qual igreja. Vamos partir do pressuposto que ela é religiosa, tá? Se ela é religiosa, como é que a fé ou a religiosidade dessa escola se manifesta no dia a dia da vida acadêmica? Na maioria das vezes, ela constitui de religiosos presentes na direção. Então, pessoas que são da igreja fazem parte da direção dessa escola. Além disso, eles às vezes têm uma ou outra matéria que lida com aspectos religiosos, né? Mantém uma ou mais disciplinas que lidam com religião, ética. Muitas vezes eles têm esse tipo de coisa. E, às vezes, tem algum tipo de culto ou, né, atividade religiosa, mas normalmente isso não adentra a sala de aula. Permanece a pecinha de Lego acoplada ao resto. Lembra que eu falei ontem para quem estava aqui? Ela é boa, você fala assim, olha só, ela tem culto. Que bom. Olha só, tem alguém que pode atender os alunos que estão em crise. Que bom. Olha só, ela tem uma matéria que lida com ética.
Que bom, mas não passa disso. Não tem influência de fé dentro do dia a dia da escola. Essa é a realidade da maioria, para não dizer todas, da maioria das universidades ligadas a alguma igreja cristã, tá? Seja ela católica ou evangélica. É o modelo aproximado hoje de universidades que tiveram origem cristã. Então, por exemplo, quem ouve falar das grandes universidades norte-americanas, né, antigas, famosas, Yale, Princeton, Harvard, todas elas nasceram de contextos cristãos sérios. Mas eles foram perdendo esses conceitos de tal forma que hoje, se tiver alguma coisa de cristã lá dentro, que é muito difícil, mas se tiver, é nesses moldes mais de fazer parte da história do que fazer parte do dia a dia da vida de um universitário. Por quê? Presta atenção. Porque essa postura não está dizendo necessariamente que religião é ruim. Mas o lugar dela não é dentro da academia. Tá? Eu quero dar um exemplo de um palestrante que falou lá no Mackenzie, onde eu trabalho, durante uma conferência sobre darwinismo. Ele disse assim, eu tenho uma partezinha do vídeo que eu recortei e coloquei na apresentação, então eu vou pedir para o pessoal de som aí ajudar vocês a ouvirem. Vai estar um pouquinho embaçado, porque a qualidade não é 100%, mas ele basicamente, já vou te ajudar, ele vai explicar como é que ele entende que a escola de onde ele vem deve ou não influenciar a ciência, a prática científica na escola, tá? Então a gente vai ouvir, depois eu vou relembrar o que ele falou. Presta atenção. Primeiro, eu gostaria de falar da posição da minha instituição, da PUC Minas, com relação ao ensino de evolução. Ele é da PUC Minas, é uma universidade católica. Nem na biologia evolutiva, nem em outras disciplinas, a intervenção de instâncias superiores com relação a qual conteúdo deve ser ensinado. O que é bom, porque é muito pouco provável que em esferas superiores de administração eu tenha conhecimento para discernir sobre o que é mais atual, o que é mais moderno, o que é mais adequado de se ensinar naquela disciplina. Isso funcionaria como uma espécie de censura, e essa censura não existe na minha instituição, e isso é desejável. A posição da direção é de que os especialistas são os professores e cabe a eles a decisão. Ciência e religião não se misturam nos conteúdos da PUC Minas e a gente tem uma relação excelente também fora dos conteúdos da disciplina, sendo que a instituição é financiadora, patrocinadora do progresso científico. Ok. E fora da universidade. Eu trabalho em uma instituição católica, fui criado como um católico. Como que anda a relação da igreja com a evolução? É a igreja católica. Bom, evolução já foi citada algumas vezes por papas, mas vamos nos ater às últimas citações de João Paulo II, que aceita a teoria da evolução como mais do que uma teoria, sendo que o Isso número já faz de alguns anos, era o antigo papa, evidências que a gente tem é muito grande para que sejam todas refutadas em um mesmo momento. O Papa Bento VI também fez o mesmo tipo de pronunciamento, discutiu-se a ciência da biologia evolutiva e não se discutiu nenhuma mistura da ciência e religião nesse congresso. Ele não é um bom católico, é Bento XVI, não é sexto. Ele citou errado aí. O Papa atual é Bento XVI, ele errou o número romano. Mas o ponto é dizer o seguinte, presta atenção em algumas coisas que ele diz. Ele fala, não há interferência qualquer das instâncias da administração na sala de aula. E ele diz, o que é bom, porque eles não sabem o que é moderno, atual e melhor. Então cabe a cada professor escolher. E ele fala, isso é desejável, porque se tivesse intervenção, seria censura. E ninguém quer censura, ainda mais no mundo moderno como o de hoje. Nós não somos mais medievais. Já ouviu assim, esse tipo de argumento? Não somos mais medievais, em que essas coisas se misturam. Nós somos gente esclarecida, nós vivemos pós-iluminismo, entendeu? Em que agora as coisas são mais esclarecidas. Nós sabemos que religião e ciência não devem se misturar. Esse tipo de argumentação é muito... E aí ele termina dizendo assim, naquela primeira parte, ele termina dizendo assim, mas nós temos uma relação muito boa. Em outras palavras, você lá e eu cá. Elas não se misturam. É igual o casal que acabou de divorciar, mas fala assim, mas a gente é amigo ainda.
Quer dizer, tinha que estar junto. Mas não, justifica dizendo, a gente se separou, mas a gente é amigo. Está igualzinho. Então, por que eu uso isso como ilustração? Para mostrar que na cabeça da maioria das escolas que tem algum vínculo com igreja, não há qualquer integração. O que eu quero mostrar? Que eu acho uma proposta mais coerente com aquilo que a gente está falando. O cristianismo serve de fundamento para a academia. E o que eu quero dizer com isso? Preciso dizer algumas coisas aqui que não estão no slide, mas são importantes. Poucas vezes um professor universitário diz para você que o cristianismo está no fundamento da maioria das ciências modernas. Poucas vezes, infelizmente. Quando, na verdade, isso aconteceu. Quer ver um dado interessantíssimo escrito por um autor não cristão? Tem um autor que fez uma pesquisa sobre desenvolvimento científico a partir do século XVI, XVII, em diante e tal. E ele constatou uma coisa estranhíssima. Ele percebeu que a China, que é uma civilização antiquíssima, não teve muito desenvolvimento científico em séculos da sua história. Aí ele se perguntou por quê. Interessante. A China, tão antiga, uma das civilizações mais antigas da história da humanidade. Por quê? E existe uma explicação para isso. A China não foi criada a partir do pressuposto de um legislador, um criador, que colocou na criação leis para serem descobertas. De que faz toda a diferença quando alguém parte do pressuposto de quem criou essas coisas, colocou regras, leis, diretrizes pelos quais a criação funciona. A ideia do relógio, que é muito antiga, de que Deus é o relojoeiro que construiu, é apenas uma outra forma de explicar assim. Quando você vai estudar um relógio, você não fala assim, uau, quanta pecinha se juntou do nada. E ó, que funciona e marca a hora. Não. A primeira pergunta que você faz é, quem é que fez isso? Porque você raciocina assim. Você entende que tudo é complexo, não pode ter surgido nada, alguém fez. Pelo contrário, você só entende que algo surge do nada quando está fora de ordem, não quando está ordenado. Porque tudo que é ordenado requer alguém inteligente para ordenar. Meu ponto é dizer que o cristianismo forneceu a base filosófica, a cosmovisão, para alguém começar a investigar a criação, porque entendia que havia leis. Por quê? Porque quem criou é um legislador. E se tem leis, elas podem ser descobertas. Se elas podem ser descobertas, então elas apontam para alguém que é arquiteto ou desenhou essas coisas e o fez com maestria, com precisão. Então, o cristianismo é fundamento para a academia. Reconhece que toda educação é ideológica, pois adota uma visão de mundo e do homem como base para sua atividade fim, ainda que não sob a forma de uma confissão explícita. Essa é uma das coisas que eu ensinei várias vezes lá no Mackenzie. O Mackenzie é só uma instituição cristã, mas tem tantas outras no Brasil, que é chamada de confessional. Significa, ela está ligada a uma igreja, ela tem uma confissão. A verdade é que o Mackenzie, como outras escolas, elas têm uma confissão explicitada, porque todo o ensino é confessional. Não importa o curso que você fez ou faz, todo mundo que ensina a partir de crenças, pressupostos, pontos de partida, certezas, motivações. Todo mundo ensina a partir de uma cosmovisão. Todo mundo. É inevitável. Ninguém consegue ensinar de forma neutra. Estou dizendo isso por quê? Porque quando você é explícito acerca da sua confissão, você está dizendo, olha, queria mostrar para vocês que é isso aqui que nós cremos. Vamos ensinar de acordo com isso. Mas, na maioria das universidades, ninguém diz para você o que crê. Ele só pode ser percebido nas entrelinhas pelo que o professor ou professora fala. Né? Creio que Deus abençoou a humanidade em geral com visão, inteligência, capacidade e perspicácia para fazer ciência, arte e cultura. Aquilo que eu falei antes sobre graça comum. Lembra que o cristianismo historicamente forneceu a visão de mundo necessária para o surgimento da moderna ciência, aquilo que eu falei há pouco. Afirma que não há conflito entre cristianismo e ciência, mas uma relação de diálogo e cooperação. Objetiva que a confessionalidade influencie todas as áreas da universidade. Bem, o ponto é dizer o seguinte, que todas as vezes que há um embate entre
criação, evolução, não se deixe enganar pelo que a maioria das pessoas diz, que é o seguinte: essa é uma briga entre religião e ciência. Não. Essa é uma briga entre religião e religião. Porque é possível ser cristão e ser cientista, e é possível ser não cristão e ser cientista. Mas quando o debate acontece no fundamento, é um debate entre cosmovisões. E se é um debate entre cosmovisões e o ser humano é religioso no seu mais... Então é um debate entre religião e religião. Quem debate cientificamente contra qualquer proposta que aponte para a ideia de um Deus que tenha criado tudo, ele faz a partir de um pressuposto, não é provado, é um pressuposto naturalista. Sabe por que eu digo que não é provado? É muito simples. Se eu digo para você, vamos supor que nós estamos dentro desse templo e não tem essas janelas, é tudo fechado, e eu digo para você assim: não existe nada lá fora. Aí é o pastor que está falando, você diz: é mesmo, pastor? Não existe nada lá fora. Isso aqui é tudo que existe. Aí você fala assim: como é que o senhor sabe? Não, eu sei, é óbvio, dá uma olhada. Isso aqui é tudo que existe. Está vendo? Pelas regras de observação, de pesquisa científica, eu provo para você que isso aqui é tudo que existe. Errado. Para eu provar que isso aqui é tudo que existe, eu tenho que sair fora da caixa, para ver se não tem nada fora. Só que você não pode sair fora da caixa. O único que está fora da caixa, e a caixa aqui é a ilustração da criação desse universo. Só tem um que está fora da caixa e fala com você. E é porque ele fala comigo que eu entendo essa caixa. Eu entendo quem está dentro dela. Eu entendo por que a gente está dentro dela. Eu entendo qual é o propósito nosso dentro dela. Mas eu preciso de alguém fora para me dizer o que é ela. Eu não consigo dizer que não tem nada lá fora. Eu não tenho como observar. Você percebe a falácia do argumento deles? Isso é só para dizer que por detrás de argumentos contra qualquer ideia de criação, tem uma outra religião. Um outro conjunto de pressupostos. Deixa eu falar agora sobre uma outra coisa que é menos pensada acerca da doutrina da criação. Que são o que a gente pode chamar, alguns autores chamaram de a ordem criacional, ou as estruturas da sociedade. O que nós entendemos, a maioria dos escritores que pensam em cosmovisão dentro do contexto cristão, eles falam assim: as coisas que existem, as atividades do ser humano hoje em dia, elas não são assim meras invenções do ser humano, como se ele tivesse sido um ser ultra inteligente e criativo. Quando o ser humano faz investigação científica, quando ele faz transferência de recursos ou de bens e faz comércio, quando ele produz alguma coisa que ele acha bonita e ele chama de arte, quando o ser humano dialoga com outras pessoas e planeja projetos, ele faz política. Quando ele ensina alguma coisa a outra pessoa, ele faz educação. Isso, na verdade, não foram ideias criadas do nada. Há um entendimento de muitos escritores que essas coisas foram colocadas por Deus na criação. Na verdade, essas coisas não são inventadas pelo homem, elas já estão embutidas na criação. E a gente só as pratica, bem ou mal. A gente não as cria, a gente só as pratica, bem ou mal. Mas eu quero mostrar como tem algumas coisas que estão muito fortes, muito fixadas na criação. Inclusive, essa é a razão pela qual a gente entende que nós fomos colocados na criação para responder às ordens de Deus dentro dessa criação. Isto é, a maneira de viver que seja em conformidade com essa criação. De certa forma, todos nós somos vocacionados. Os reformadores da época da Reforma falaram muito disso. De que não é só quem é pastor que é vocacionado, mas de que todas as profissões, quando agem dentro da criação de Deus, fazendo aquilo que combina com a criação de Deus, e produzindo, e explorando, e aproveitando as coisas que Deus fez, ele age em resposta à vocação de Deus, ao chamado de Deus. É isso que os reformadores tratavam. Por isso que eles tentavam valorizar toda e qualquer profissão como sendo vocação. Lembra da ilustração que eu dei de Lutero ontem? O sapateiro chega para Lutero e diz: quero servir o Senhor. Aí ele fala: faça um bom sapato e venda por um preço justo.
Quer dizer, faça aquilo que agrada ao Senhor dentro da sua profissão. Você não tem que largar e se tornar um missionário para agradar ao Senhor. A ideia é, Deus não precisa de 100% dos crentes sendo missionários tempo integral. No sentido de que largam todo e qualquer trabalho secular. Tá? Deus precisa que 100% dos trabalhadores sejam missionários onde quer que estejam. É diferente. Entendeu? É diferente a maneira de pensar e articular essas coisas. Mas veja só que interessante que significa o fato dessas coisas estarem na criação. Olha só, quero dar alguns exemplos aqui. Muitos escritores calvinistas, reformados, falam que o mundo tem coisas que já estão embutidas nele, que são como são, que não adianta lutar contra isso. É a estrutura com a qual Deus fez o mundo, o potencial cultural ordenado por Deus e as leis. Em outras palavras, não adianta você lutar contra a lei da gravidade. Esse é um exemplo. Né? Tem certas coisas que Deus colocou que você trabalha debaixo delas. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos agora de coisas interessantes. Mas eu vou falar de dois conceitos que são importantes, que tem uma estrutura que Deus colocou na criação, Deus fez a criação desse jeito. Agora, como você faz uso dessa estrutura, é que é a grande chave do negócio. Se você faz em conformidade com os propósitos originais, que estão lá no manual do fabricante, ou se você faz em rebeldia ao fabricante do seu próprio jeito. A maneira como você usa as estruturas de Deus é que vai determinar sua obediência ou não ao Criador. Então vamos dar um exemplo aqui. Olha só. O aspecto estrutural são as leis criadas por Deus para ordenar a realidade nas suas mais diversas manifestações, né? E todo o potencial resultante delas. Olha só, esse aqui é um exemplo que eu mencionei ontem ao irmão. Eu falei que eu ia ler um texto que é típico, que todo agrônomo devia gostar. A Bíblia fala que até mesmo a relação entre o agricultor, a terra e as sementes está estruturada por leis estabelecidas por Deus, que através da técnica agrícola acabam sendo descobertas pelo agricultor. Olha que texto lindo em Isaías 28. Veja só. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instruiu devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Olha o que esse texto diz. Por acaso, quando você vai cuidar da terra, ele está dizendo, você lavra todo dia a terra? Você tem que lavrar a terra todo dia para semear? E a resposta é óbvia, não. É uma pergunta retórica, cuja resposta todo mundo sabe. Ele está falando com uma cultura agrícola, todo mundo sabe do que ele está falando. Tá? Isaías está conversando com gente que lida com a terra todo dia. E ele está dizendo assim, por acaso você sulca a terra todo dia? Você faz os buracos dela todo dia? Você precisa fazer isso e depois cobri-lo? Não. Quando já tem nivelado a superfície, você não espalha as sementes? E depois você não coloca do jeito que tem que colocar? Aí o que mais chama a minha atenção é o seguinte, é o que está em negrito ali no meio. Por que o agricultor faz isso? O texto fala, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Presta atenção na verdade que está nesse texto. Não significa que Deus fala com o fazendeiro, diz assim, ó, olha, agora abre a terra assim. Ele não fala no ouvido do fazendeiro, ô fazendeiro, aqui é Deus falando. Você planta desse jeito assim, ó. Não. O que o texto está dizendo? Que quando quem cuida da terra faz do jeito que tem que fazer, é como se Deus estivesse ensinando. Por quê? Porque ele descobriu como é que se trabalha com as estruturas da criação. Ele entendeu que para você cuidar da terra e plantar e dar fruto, tem um jeito de fazer. E não dá para fazer diferente. Porque não funciona, a estrutura não permite, tem um jeito de fazer. Toda vez que ele descobre, é como se Deus falasse com ele. Isso é o que a gente chama em teologia de revelação geral.
Nós recebemos Deus fala, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quer dizer, a criação de Deus comunica certas coisas, e quando você descobre como funciona, você fala, uau, olha só, é desse jeitinho aqui. Deus o instrui devidamente e o ensina. E o texto continua e no final fala assim, também isso procede do Senhor. Em outras palavras, tem um jeito certo de plantar. Deus não permite que você simplesmente faça o que quiser de semente e nasce planta. Não, tem um jeito certinho de fazer. Está na estrutura, Deus colocou lá na criação. E é só desse jeito que dá certo. Você tem que obedecer certas regras. Você pode inovar com coisas periféricas. Você pode ter irrigação artificial, você pode criar algumas coisas. Mas você não consegue fugir de certas coisas básicas. É isso que ele está querendo dizer. Porque Deus... Toda vez que a gente explora e conhece as coisas da criação, é como se Deus estivesse nos ensinando. Só que não é só isso que é estrutura. Outras coisas, eu vou citar rapidamente. Em Romanos 13, fala que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores. Deus as estabeleceu. A ideia de que governo é uma coisa estabelecida por Deus. E você trabalha debaixo disso. Um outro que é mais próximo da gente. Olha só. Segundo Gênesis 1, o matrimônio, é Gênesis 2, eu errei aqui. Tem que ser monogâmico, isto é, só com uma pessoa. Tem que ser heterossexual. E tem que ser emancipado de qualquer autoridade paterna. O homem deixa pai e mãe e se une a uma mulher. Essa frase, esse conceito, mostra que há certas coisas na estrutura do casamento que são do jeito que são. Se você age de acordo com a estrutura, você tem boa chance de ser feliz. Se você quebra com o padrão, você tem consequências. Por isso que a gente vê na Bíblia os problemas da poligamia. Homens considerados de Deus até praticaram isso, e não significa que Deus não os abençoou, assim como Deus abençoa você e eu, mesmo com os nossos erros. Mas a gente sabe as consequências maléficas disso. Isso aparece. Mesma coisa com o casamento heterossexual. Homossexual, que quebra com o padrão heterossexual. Mesma coisa com o casamento que não desconecta dos pais. Também dá problema, porque não foi assim que Deus criou. O meu ponto é dizer o seguinte: quando Deus fez as coisas do jeito que fez, Ele colocou uma ordem, uma estrutura. Quando você obedece a estrutura, a chance de você atingir êxito, alegria, satisfação é muito maior. Ir contra ela é nadar contra a maré. Isso pode ser dito também de outras coisas. Pensa em relacionamento de pais e filhos, né? Filhos, família deve ser oriunda de matrimônio. Filhos não deviam fazer parte de instituições que não são casamento. Deus não fez as coisas para serem assim. Portanto, todo mundo que opta por um caminho diferente do de Deus tem consequências. A esposa deve amar e respeitar a liderança do marido. O marido deve amar a esposa e cuidar dela. Os filhos devem honrar. Quer dizer, essa é a estrutura. Se você não obedece à estrutura, você tem consequências. Pois bem, antes de entrar nisso aqui, meu ponto foi tentar dizer que Deus fez as coisas de um jeito, e fazer do jeito de Deus significa ter as bênçãos de Deus. Deixa eu dar um outro exemplo agora interessante que eu tenho aqui nas minhas anotações. Eu estou falando dessas coisas, mas não é que a gente descubra elas sem a Bíblia, não. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, para a gente entender o nosso caminho. Quando eu falo de ordem criacional, que eu falei até agora, da estrutura, né, o que Deus colocou na criação, vou dar um exemplo muito prático para a gente hoje. Quem você é, não é determinado por você, é determinado por Deus. A identidade que alguém assume pode ser em conformidade ou em contrariedade ao que Deus falou, mas identidade é uma coisa que Deus coloca em nós. Isso é importante para o debate, por exemplo, atualíssimo de homossexualismo. Homossexualismo é uma... eu coloquei aqui, identidade sexual é definida, não escolhida. Né? Você não escolhe identidade sexual, você é
alguma coisa. Porém, você acaba podendo, Deus permite que você ande contrariamente à estrutura dele. Né? Meu ponto é tentar dizer que existe uma normatividade na criação. Deus fez você e isso impacta. Eu quero dar exemplo assim de como isso deveria mexer com o nosso relacionamento com as outras pessoas. Lembra que eu falei ontem que às vezes a gente se define pela nossa profissão? A nossa definição devia ser: quem é você? Você fala: eu sou imagem e semelhança de Deus. É assim que a Bíblia descreve você. Agora, olha que curioso. A Bíblia não diz isso só de gente crente. Vou pedir para vocês abrirem 2 textos para mim, rapidinho. Abrem Gênesis 9:6. E já prepara Tiago capítulo 3. Gênesis 9:6 e Tiago. Olha só: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus coloca uma proibição de derramar qualquer sangue de um ser humano. Deus fala, não há problema nenhum em tirar a vida de um animal. Deus, inclusive, não só permite, mas ele institui isso, quando ele mata um animal e cobre a nudez de Adão e Eva, lembra, com peles de animais. Mas não é lícito tirar a vida de um ser humano. Deus coloca isso. Agora presta atenção. Por que não é lícito? Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Presta atenção. Se você conclui que imagem e semelhança de Deus é uma característica só do cristão, então pode matar descrente. O texto fala assim: não tire a vida de um ser humano. Mas se ele não for imagem e semelhança de Deus, tudo bem, né? Seria uma conclusão horrenda, claro. Olha o texto de Tiago 3, verso 9. Olha só, Tiago fala que com a língua, está falando da língua, nós bendizemos ao nosso Deus e Pai, e nós amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. Ele está mostrando a inconsistência da nossa vida cristã. Como às vezes nós falamos bem de Deus e com a mesma língua falando mal dos homens. E ele está mostrando inconsistência por quê? Porque os homens não são seres quaisquer. Eles são semelhança de Deus. Agora repito, se você só entende que imagem e semelhança de Deus é coisa própria de crente, então dá para falar mal de gente descrente. Mas é lógico que a Bíblia não ensina isso, né? Ela ensina pelo contrário, que você tem que cuidar com o que você fala, porque você pode ferir. Presta atenção, os 2 textos não estão desconexos. A Bíblia fala que se você odeia o seu irmão, se você chama ele de tolo, usa algumas ilustrações, você comete homicídio. Tem tudo a ver com Gênesis 9. A relação de Tiago, o texto de Tiago com Gênesis 9 é que você é responsável pela vida de outro ser humano, de promovê-la, de valorizá-la. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Agora, que diferença isso faz? Muita. Na maneira como você trata as pessoas. Uma vez, 2 alunos de jornalismo vieram conversar comigo lá no Mackenzie. Eu, como capelão, atendi, eles queriam fazer umas perguntas. E a pesquisa deles tinha a ver com descobrir por que cristianismo influencia. Em que sentido o cristianismo, a fé cristã, era importante na Universidade Mackenzie. Aí eu peguei e respondi a pergunta deles com uma pergunta. Olha só a minha pergunta para os 2 jovens. Eu falei assim: se você tivesse a opção de salvar só uma coisa, um ser humano ou uma pedra, por mais valiosa que seja, o que você salvaria? Aí era uma moça e um moço. Aí a moça olhou para mim e falou assim: o senhor está me perguntando? Falei: sim. Repeti a pergunta. Se você tivesse condição de salvar só uma coisa, um ser humano ou uma pedra, por mais preciosa que ela seja, o que você salvaria? Aí ela pensou, se sentiu meio encurralada, falou: eu que perguntei esse cara está me respondendo, epa, está querendo me pegar. Aí ela começou assim, eu acho que a gente tem que cuidar de todas as coisas. Eu acho que assim, a gente não pode desprezar nada. Aí eu apertei ela, falei: você quer me dizer que se você tivesse a chance de salvar só uma coisa, o ser humano ou a pedra, talvez você salvasse a pedra? Ela falou: não, eu estou querendo dizer que a gente tem que cuidar de todas as coisas. Porque ela foi ensinada, como você e eu, constantemente sobre a importância com a ecologia, né? Com o cuidado das coisas, da natureza. Muito bom, não há nada de errado em si mesmo. Mas às vezes fica cegado a tal ponto que ser humano é desprezado
em nome de um cuidado de alguma coisa da natureza. Eu repeti a pergunta para ela. Ela começou a ficar incomodada. Eu acho que o ser humano é importante, mas não é que assim as outras coisas têm que ser desprezadas. Aí eu falei uma outra vez. Aí o menino do lado dela falou: claro que não, pastor. Claro que tem que salvar o ser humano. Incomodado assim já com o meu jeito de apertar. Aí eu expliquei para ele assim, eu falei: sabe de uma coisa? Essa escolha para mim é fácil. Porque na minha maneira de enxergar a vida, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ele é infinitamente mais valioso do que a pedra. Agora, na sua maneira de enxergar o mundo, eu não sei. Porque na sua maneira de enxergar o mundo, eu não sei como é que você quantifica o valor do ser humano. Se for por tempo de vida, a pedra tem mais tempo de existência do que você. Se for por valor monetário no mercado, a pedra vale mais do que você. Como é que você quantifica o valor do ser humano? Aí eu expliquei para ela: é por isso que eu tenho que tratar você com cortesia. Faz sentido na minha maneira de enxergar o mundo. Na sua, eu não sei. Quando a gente conhece e entende que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, porque foi assim que Deus o fez, isso muda radicalmente a maneira como eu trato até aquele que não ama a Deus. Porque na verdade eu vejo nele uma imagem desfigurada, mas eu anseio ver uma imagem restaurada. Por isso é que eu falo com tanto carinho, com amor. Devo fazê-lo. No anseio, no desejo de ver essa imagem restaurada. O ponto é, quando a gente entende como Deus imprimiu as coisas na criação, isso muda a maneira da gente enxergar a vida. E nós temos que levar isso em consideração para a nossa relação com outras pessoas, para o nosso trabalho e para a nossa atividade escolar e assim por diante.